Boa noite a todos mais uma vez. E a Shiur vai ser dedicada a Refuada Tamar Batruta, Gisele Bussinga, da Fernanda Nazaré, do Michele Cassalino, da Miriam Batsara, Marcelo Bassilima, Ruth Batsara, Ruth Batsimcha, Yonah Batedit, Yehud Alon Ben Avraham e José Eduardo de Santana. Tá? Que Hashem faça eles melhorarem logo, porque, como eu falei semana passada, eu quero baixar essa lista aí. Tá muito grande. Mas que todos melhorem logo. Então vamos começar. Muito interessante porque quando a gente fala de Torá e ciência, quando a gente fala de religião e ciência, sempre parece ter um antagonismo, né? E a primeira coisa que eu acho interessante de discutir é de onde surgiu esse antagonismo, né? Surgiu de um julgamento, de um processo civil contra um professor chamado Scopes, né? Ele era bem jovem na época e ele era um professor de ciência no chamado Bible Belt, né? No cinturão bíblico lá nos Estados Unidos, né? Onde eram cidades que eram absolutamente contra certos tipos de coisa, e ele decidiu falar de evolução durante uma das aulas dele. Ele foi falar sobre evolução e quando os pais ficaram sabendo, a escola acabou pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Ele acabou ele acabou sendo julgado justamente por causa dessa ideia de ter ensinado evolução na escola. E esse julgamento ficou conhecido como o Scopes Monkey Trial, né? O julgamento do macaco de Scopes, né? Porque a questão da evolução do ser humano. Tudo mais. Então, assim, eu não vou contar exatamente a história porque não tem muito a ver, mas o que aconteceu no fim das contas é que o advogado do Scopes mandou ver no julgamento, eles quase praticamente provaram toda a situação, conseguiram mostrar uma série de coisas e tudo mais, mas mesmo assim o Scopes perdeu, né? E ele perdeu na corte na justiça de fato, mas na corte da opinião pública ele venceu, basicamente. Então, nessa discussão toda, no fim das contas, virou tipo como se diz, uma vitória da ciência contra o exagero científico, ou o fundamentalismo religioso, ou o fanatismo religioso, né? Então, tudo isso são coisas que que geraram essa situação. Essa é um dos momentos principais que geraram essa situação no qual existe um antagonismo, uma espécie de antagonismo aparente entre religião e ciência, né? Então, assim, é interessante notar que virou antagonismo porque as pessoas falam, bom, o fundamentalismo religioso são aqueles que levam a Bíblia ao pé da letra, ou que entendem a Torá, entendem a Bíblia literalmente, né? Interessante a gente falar que dentro do judaísmo a gente entende a Torá literalmente, né? Quando a Torá diz que o mundo foi criado em 6 dias, a gente também entende isso de forma literal, né? Então, e aí a pergunta que normalmente fica é como é que uma pessoa moderna, né, pode entender Torá de uma forma literal, né? Como é que a gente pode fazer isso? E a pergunta que eu queria tentar deixar no ar hoje existe alguma contradição entre o que a Torá fala sobre a criação e o que a ciência moderna hoje fala sobre a criação do mundo, sobre o surgimento do mundo, no caso, né? Que a ciência não necessariamente fala de criação. Então, eu só queria deixar algumas coisas meio claras antes da gente poder começar e tudo mais, para ficar todo mundo... A gente vai falar aqui bem da ideia do Pardes, a gente vai envolver a exegese judaica aqui e vou tentar explicar da melhor maneira possível, tá? A primeira ideia que eu quero explicar é a ideia de caixa, né? Ele é uma contradição aparente onde não deveria existir uma, né? Então, dentro do Talmud tem essas ideias de que não pode ter uma contradição, né? Como é que a gente resolve esse tipo de contradição, né? O que a gente faz quando a gente se depara com uma caixa, né? E aí a gente vai ver que isso não é uma dificuldade exclusiva do Talmud. Óbvio que o Talmud deu esse nome para as coisas que acontecem lá, né? Mas a ideia é que existem sim outros lugares. Um exemplo de uma caixa, mais uma vez, uma caixa é uma contradição onde não deveria existir. É como se fosse duas pessoas tendo opiniões diferentes, absolutamente contrárias sobre o mesmo assunto, tá? Eu vou dar um exemplo da física, que para mim é mais fácil dar esse exemplo aqui do que
do que eu falar necessariamente do Talmud. Mas então, não sei se vocês já ouviram falar do conceito de dualidade onda-partícula, que é um conceito sobre a luz, que a luz tem esses dois aspectos, né? Então, no início do século XX, a gente começou a tentar entender como é que a luz funcionava. Se ela era uma onda, ou se ela era uma onda, se ela era formada por partículas, né? Newton, o famoso Isaac Newton, ele achava que a luz era feita de partículas, né? E ele chamou elas de corpuscles, as partículas da luz de corpuscles, né? Eu não sei como traduzir isso, mas corpuscles. E aí ele se perguntou, é isso ou ela age como uma onda, né? E aí no final do século XIX, alguns experimentos acabaram comprovando que ela é uma onda, né? Eu ia mostrar o experimento, mas basicamente vocês podem olhar depois dualidade onda da partícula como é que foi comprovado, porque senão acho que vai demorar demais aqui. Então, no final do século XIX, esse experimento provou que era uma onda e não uma partícula. Só que o que acontece? O que acontece é o seguinte. No começo do século XX, o mesmo experimento, quando o raio, basicamente eles jogavam um raio de luz, e quando você mandava ele bem pouquinho, não aparecia uma onda, aparecia alguns pontos. Em vez de jogar muito, em vez de aparecer uma onda, como deveria aparecer, apareciam vários pontinhos. E esse experimento estava indicando que, sem nenhuma probabilidade de erro, a luz era sim uma partícula. Isso é uma ideia de uma caixa. Não tem como, teoricamente, não tem como as duas coisas serem as duas coisas ao mesmo tempo, né? O que os físicos foram fazer quando isso aconteceu? Quando eles se depararam com isso, o que eles fizeram? A certeza que nenhum deles olhou para a situação e falou assim, bom, a física não faz sentido nenhum, vou virar poeta, né? Vou trabalhar com arte ou qualquer coisa parecida. Não, eles tentaram resolver o problema, e aí a pergunta é, como é que a gente vai resolver esse problema? Certo? Então, um tempo acabou se passando e isso foi resolvido em 1920. Também, né, pai? Não, mano, posso. Isso foi resolvido em 1920, quando a teoria da mecânica quântica apareceu. Ela explica que, teoricamente, a dualidade de onda da partícula é possível. A luz pode se comportar como onda em determinados momentos e pode se comportar como partícula em outros momentos. Para entender essa situação, os físicos eles precisaram fazer uma coisa muito importante. Eles precisaram mudar a forma deles perceberem a realidade. Eles precisaram drasticamente, nesse caso, mudar o jeito que eles perceberam a realidade. Então, por causa disso, a gente pode entender como é que se entende uma caixa. É nessa ideia. Você tem que mudar a sua percepção, você tem que mudar o jeito de entender o problema para chegar a uma conclusão, certo? Então, todos os conceitos anteriores, eles tiveram, nesse caso, da dualidade de uma partícula, ter que ser descartados e novos conceitos de funcionamento do mundo tiveram que ser considerados para resolver esse problema, porque não era possível antes existir uma coisa que se comporta tanto quanto onda como partícula, certo? Então, no Talmud, quando eles se deparam com uma caixa, o que os sábios fazem? Eles, para resolver, a gente, no fim das contas, tem que dizer, a gente está encontrando uma contradição onde não tinha que existir, então a gente deve estar precisando de olhar de um outro lado, né? A gente tem que estar olhar no ponto de vista para ver a situação da forma correta, certo? Então, quando a gente coloca o esforço para resolver a situação e resolve, a gente acaba ganhando muita coisa e aprendendo, né? Então, a gente vai tentar falar um pouco hoje de como que a gente não tem necessariamente contradições entre Torá e ciência. Eu vou falar brevemente sobre os assuntos, apesar de estar no futuro, eu vou tentar expandir em assuntos específicos, tá? De Nether, mas a gente vai tentar. Então, obviamente eu não vou resolver todas as caixotas, todas as caixas existentes, mas a gente vai falar das semelhanças que existem ou das aproximações que são possíveis no momento, tá? E aí é interessante fazer a observação de que o ponto principal não são os detalhes, mas o jeito de pensar que é o importante. O método científico é uma forma válida de se observar o universo e estabelecer certas verdades. E o estudo da Torá é um método válido de se entender e aprender a verdade. Esse é o ponto de hoje. O ponto de hoje é esse. Então,
dessa forma, um não pode contradizer o outro. Não pode existir uma contradição, senão a gente tem um problema, né? Se existe uma contradição onde ela não deveria existir, a gente tem que trabalhar um pouco nosso ponto de vista para entender um pouco melhor essa situação, e a gente vai usar a história de Bereshit, da criação em Bereshit, não só da criação, alguns outros pontos, mas em geral a gente vai trabalhar com a criação, tá? Então, quantas vezes que a história de Bereshit, a história da criação aparece na Torá? Ela aparece 2 vezes, tá? No princípio, é importante dizer que a gente vai usar aquela ideia de não há ordem cronológica na Torá, né, que o Rashi traz, né? A gente vai usar um pouco essa ideia. Não são todos os comentaristas que acreditam nisso. Nachmanides, por exemplo, ele não tem necessariamente essa visão. Eu não sei nessa parte, mas em outras partes ele não tem essa visão. Mas a gente vai usar essa ideia de que não há ordem cronológica na Torá que o Rashi expõe, né? Então, ter 2 histórias não necessariamente quer dizer que aconteceu 2 vezes a criação, tá? A ordem da Torá ela é bem mais conceitual do que cronológica, no geral, tá? Então, as 2 histórias, elas têm 2 nomes diferentes para Hashem, por exemplo, né? Na primeira, ele usa a palavra Elohim, usa o nome que indica justiça, o nome que indica tanto leis morais quanto leis físicas, né? Então, a formação inicial é uma formação física e moral do mundo, vamos dizer assim. E aí, na segunda, é Hashem Elohim, né? Ele vai usar os 2 nomes, que é um nome que representa bondade, representa Chesed, né? Então, Hashem é o nome de misericórdia, mas esse nome de justiça é Elohim, né? E aí, qual que é a diferença dos 2? A diferença dos 2 é justamente uma situação de um certo antagonismo, vamos dizer assim, né? O Yosef Ber Soloveitchik, ele disse que, nessas histórias, ele disse que ele considera o primeiro relato como a história do homem natural, né? Que ele é criado como qualquer outro animal, ele é o homem biológico, vamos dizer assim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala que esse homem tem natureza dupla, né? Que a gente é animal, mas também somos seres espirituais, né? A gente tem essa natureza dupla. O segundo relato, segundo ele, tem uma outra perspectiva, e é o ponto de vista, segundo o Rav Soloveitchik, que é o ponto de vista do homem confrontado por esses 2 atributos, de justiça e misericórdia, tá? Hashem Elohim, esse aspecto. Então, ele chama essa segunda história de a história do homem confrontado, a história do homem que ele é confrontado, ele é colocado diante um confronto moral, e nesse momento ele é capaz de crescer espiritualmente, certo? Então a gente vai começar com a criação do homem natural, tá? Vamos para Bereshit 1:5, aí no número 1. Eu botei uns pedaços e eu vou tentar... Bom, vamos lá. Se eu ficar falando aqui demais, não vai andar para lugar nenhum. Então, no princípio, ao criar Hashem, os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. É interessante a gente falar dessa palavra, se a gente for no hebraico lá no primeiro passo, tá? Bereshit bara Elohim, né? Então, essa palavra bara é uma palavra muito importante, que ela aparece 3 vezes na Torá, certo? Ela vai aparecer 3 vezes. Nesse momento agora, na criação da vida biológica, quando a gente entra lá no mar, né? Quando ele fala das grandes criaturas do mar, e na criação do homem. E aí, essa expressão, bará, ela quer dizer yesh me'ain, ela é uma expressão de criação, de criar algo a partir do nada. Não existe nada antes, então é uma criação, algo a partir do nada. Então, tirando esses 3 casos, que no fim das contas é esse momento agora, que é o momento de criação primordial, né? A parte da vida biológica que eu acabei de citar, que é o que a gente chama de nefesh, né? É a alma animal. E a terceira criação do nada, yesh me'ain, é a neshama, é a alma espiritual, é a alma mais elevada, certo? Então, se refere inicialmente a essa primeira agora que a gente está falando, é inicialmente a uma coisa física, mas também espiritual, e depois os 2 são coisas espirituais, tá? Então, todas as outras criações são uma espécie de reforma, são uma espécie de moldagem do que já tinha sido criado, certo? Então, a terra e os céus foram criados do nada. A terra era tohu vavohu,
aquele que ele fala aí no segundo pasuk. Vehaaretz hayatá tohu vavohu. Tá? Então, o Rabi Rush traduz isso como surpreendentemente vazio e caótico, a expressão tohu vavohu, e o Ravi Aryeh Kaplan, ele traduz como disforme e vazio. Então, a gente vai envolver essa ideia de vazio caótico aqui hoje, né? E é uma coisa meio estranha, né? Porque como é que a gente pode ter um vazio e caótico ao mesmo tempo? Como é que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Não tem como. Ou é vazio ou é caótico, né? Então, o que é que isso quer dizer, né? O que é que tem de... Por que é que esse termo é usado? Por que esses dois termos são usados aqui, né? Então, vamos lá. E aí, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o espírito de Hashem parava sobre a face das águas. E aí, é muito interessante a gente observar. Ele acabou de falar que é vazio. Mas tem escuridão, tudo bem. Aí tem uma face de abismo e umas águas aí. Então, que águas são essas, por exemplo? O pshat aqui é complicado, né? A literalidade dessa situação aqui é complicada. Não é fácil da gente entender tudo que está sendo dito aqui, né? E aí, o que vem depois? Vayomer Elohim Yehior, né? E aí Hashem disse que haja luz. Então ele criou a luz. E houve luz, certo? E aí, se eu te disser, se a gente tivesse tendo essa conversa mais de 120 anos atrás, os físicos iam dizer o seguinte: não, isso aí está errado, porque a luz, para existir, depende de matéria. Toda a luz que existe vem de matéria. Então, não tem como ter sido criado a luz aqui se não tem matéria. Então, era muito comum essa ideia há 120 anos atrás. Mas, a gente vai ver mais para frente o que é pensado hoje. Continuando, e Hashem viu que a luz era boa, e Hashem separou a luz e a escuridão, e Hashem chamou a luz dia e a escuridão noite. E foi tarde e foi manhã, dia 1. Eu botei outros dois passuquim aí só para a gente ter uma referência. Por que é que está querendo dizer dia 1? Por que ele está usando dia 1 aí? Bom, uma explicação fácil é, não existe outra comparação, então é natural que ele diga dia 1. Para você dizer primeiro tem que ter uma comparação, tem que ter vindo alguma coisa antes, não tem como, enfim. Mas é aquele negócio, todas as palavras da Torá, elas têm uma razão de ser. Não há nada que é escrito à toa, tá? Então a primeira letra da Torá não é beta à toa, né? Aleph, a letra Aleph é 1, Hashem a gente faz uma relação com 1, então antes de tudo veio Hashem, mas aí é importante a gente ver qual que é a forma da letra bet, né? É um C ao contrário, né? Então, o que a letra bet, no fim das contas, quer dizer? Ela quer dizer que a gente não sabe o que vem antes, a gente nunca vai saber o que veio antes, nem o que tem embaixo, nem o que tem em cima. A gente só sabe o que vem depois. Né? Ele é fechadinho assim, parece um C, justamente por causa disso, porque a gente só sabe o que vem depois. Então, a gente tem que acabar sendo mais rigoroso quando a gente faz as análises das letras da Lashon HaKodesh, né? Dessa língua que ela não é simplesmente uma coisa inventada. Eu gosto de falar aqui, as palavras em hebraico, elas têm esse aspecto de quererem dizer exatamente o que é aquela coisa. Não escolher a palavra Arié para leão à toa. A palavra descreve exatamente o que é um leão, vamos dizer assim. Então, esse foi o primeiro dia. Tá? Eu vou expor uma série de situações aqui e depois a gente vai discutir a parte científica. Tá? Eu vou falar primeiro de todas essas coisas, depois a gente vai falar de ciência. Então, no segundo dia, e aí eu li que é sobre o Benzomar isso, mas eu posso estar errado, tá? Então, que é um dos maiores sábios da história, ele, quando foi tentar entender os passuquim que vem do segundo dia, ele fazia a terra tremer porque ele não conseguia entender o que estava escrito. Então eu vou me recolher a minha insignificância de forma humilde e vou pular para o próximo, tá? Mas o segundo dia é sobre a separação das águas, tá? Então, no terceiro dia a gente vai ter a criação da terra e o primeiro material sólido, certo? Aí a gente vê várias vezes a palavra semente aqui, né? E os rabinos de hoje, esse é um comentário bem mais moderno, chamam de introdução do material genético, essa parte, tá? Introdução do material genético no mundo. Então aqui já começa a passar a maioria das coisas que eu vou falar que são mais antigas, tá? Tirando esse comentário aqui. Então, esse é o terceiro dia. O quarto dia, aqui começa a ficar bem interessante pra gente. Criação do sol
e da lua. Mas aí como é que a gente pode falar da criação do Sol e da Lua, sendo que a gente já falou em dia lá atrás? Né? Tá falando dia 1, dia 2, o que é um dia? Tudo bem, a gente pode falar 24 horas, mas antes disso, o Sol nasce e o Sol se põe. O Sol nasce e o Sol se põe. Ou seja, se a gente quiser ser mais, né, científico, é o giro da Terra em torno do próprio eixo. Né? Então, como é que a gente pode falar de dia se ainda não tem dia? Apesar de Hashem ter falado dia e noite, mas como é que muda dia e noite se não tem sol? Então, eles foram criados, e um dos comentários mais legais é que o Sol e a Lua foram criados, na verdade, para o estabelecimento do calendário. Né? A criação serve a Torá, a partir desse ponto de vista. A criação serve para a gente saber que dia que é Yom Kippur, para a gente, no caso, a criação do Sol e da Lua, para a gente saber que dia, quando começa o Shabat, essas coisas. Então, essa é a ideia do quarto dia. No quinto dia, a gente tem os pássaros, os peixes. No sexto dia, a gente tem os demais animais. E no final desse dia, a gente tem, lá no 2, o seguinte. E Hashem disse, produz a terra alma viva segundo sua espécie. Peraí, tá no lugar certo? Tá. Eu vou lá para o último passo já, tá? E Hashem disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. E que domine sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus, sobre o animal em toda a terra e sobre o réptil que se arrasta na terra. Essa é a famosa façamos, né? Quando a Hashem fala no plural. Por que a Hashem está falando no plural aqui, né? Betselmo, né? Nossa imagem, né? O que é que a Hashem está falando aqui? Né? Por que é que está no plural? A gente costuma ouvir que os estudiosos das religiões cristãs costumam dizer que aqui é porque ele está a noção da trindade aqui, né? Que ele está falando com um dos outros elementos e tudo mais, mas a gente não vê dessa forma. Né? Então, a visão do Rambam, do Nachmanides, é outra aqui. É bem interessante. Tá bom. Eu vou só abrir aqui só um minuto. Pode falar, Rabbi Yaakov, se quiser, por favor. Alô? Shalom. Voltou. Shalom todo mundo, como vai? Estão me ouvindo? A gente está ouvindo, sim, pode falar. Não sempre eu consigo aparecer nos Shurim, para falar a verdade, ultimamente quase nunca tenho conseguido aparecer. O horário aí também é difícil, né? Também é horário, também é trabalho. Agora eu estou trabalhando aqui, são quase 2, estou terminando alguns projetos de trabalho. Mas sim, sempre a correria é muito grande, então acaba ficando para apenas eventualmente a gente conseguir aparecer. Mas sempre acompanho aí no grupo, todo o trabalho que você tem feito, dos Shurim. Você e o Yohanan tem buscado sempre estar presente, passar Shurim toda semana, realmente um trabalho muito árduo. Eu que toquei nessa levada por muito tempo. Hoje a gente acaba tomando por outros caminhos. Bem, achei legal, tá começando já o Bereshit, por isso eu quis fazer, deixa eu dar uma parecidinha, fazer um comentáriozinho bem breve, não quero tomar muito do teu tempo. Por favor, por favor. Deixa eu abrir o Sefaria aqui. Tenho estudado, eu vou fazer um comentário bem breve, porque eu também estou estudando o Sefer Bereshit com um rabino daqui de Israel, o Rav Oreshaf, que é um rabino da Mahom Meir, um rabino bem bacana, bem famoso até, aqui por Israel. Então, vou fazer alguns comentários, mas para fazer o comentário eu vou compartilhar a tela. Deixa eu só um minuto, pode deixar. Pronto. Pode compartilhar. Ok. Estou vendo a minha tela aqui da Sefaria da Rona? Sim, sim. Bem, Sefer Bereshit é um sefer muito conhecido por todo mundo. É o sefer que, na verdade, não tem nome. Um livro que Moshe escreveu, como todos os seus outros livros, que não tem nome. O livro 1, o livro 2, o livro 3. A gente também não sabe qual foi a sequência. A gente talvez tente imaginar qual tenha sido a sequência da criação, da escritura dos livros. A princípio, Moshe começa a Torá, não por Bereshit, ele começa lá por Shemot, depois do recebimento da Torá. É por aí que, na verdade, é o grande começo da Torá. Sefer Bereshit ele é revelado aproximadamente 1 ano depois da saída do Egito. Então, onde o povo estava lá, bem adiante, já com uma boa levada, acontecido muita coisa, é quando o Sefer Bereshit
Na verdade, começa a ser revelado algumas coisas que tinham no criado popular, na cultura popular das pessoas, outras coisas não, outras coisas as pessoas não tinham a mínima ideia de como tinha sido. E aí vem Moshe e revela. Então, a grande ideia é, Bereshit é um sefer revelado, é um sefer como um livro de profecia. É um sefer tão profético quanto o livro de Isaías, de Jeremias, de qualquer outro livro. Então, ele não é um livro, como o Matias havia comentado, um livro literal. O Sefer Bereshit é um livro que, por si só, é um livro profético. Hoje, como o Matias também falou, nós não temos a mínima condição de conseguir entender o Sefer Bereshit. E por que não temos condição nenhuma de ter o Sefer Bereshit? Porque ele foi dado, como eu disse, por meio de uma profecia. A profecia, infelizmente, ela não existe mais nos nossos dias. Então, esse é o primeiro ponto. Não dá para entender o Sefer Bereshit, porque não existe profeta nos nossos dias. E como não existe profeta nos nossos dias, não tem como ele dar a real interpretação do Sefer Bereshit. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós não somos os mesmos de quando recebemos o Sefer Torá. Quando Moshe, há 3.500 anos atrás, recebeu a Torá, aproximadamente, existia uma sociedade, uma cultura, uma população, uma forma de pensamento, uma forma de raciocínio, em que as pessoas tinham e seguiam nesse pensamento. Então, se há 2.000 anos atrás nós falássemos Bereshit Bará, a pessoa entenderia, então, Hashem criou o mundo. Há 2.000 anos atrás, se nós perguntássemos para uma pessoa, o senhor Carlos Costa, para o Matias, para quem estava assistindo aí, o que chegasse para o senhor há 2.000 anos atrás e falasse, qual é o seu desejo de vida? Meu desejo de vida é que consiga arar minha terra, é que meu filho viva para a posteridade, é que o meu inimigo não invada a minha terra, é que o rei vença na batalha. E para o mundo vindouro, você não se importa? Não, isso não me importa, isso não tem um profeta para responder, tem outras pessoas para responder. Hoje, se nós perguntarmos a mesma pergunta para as pessoas hoje, qual que é o seu maior desejo? Ela vai falar que não falte o Wi-Fi enquanto eu estiver em quarentena. É o maior desejo da pessoa. E qual que é a maior preocupação dela? É o mundo vindouro. Então, a sociedade mudou de tal maneira que ler as palavras Bereshit bara Elohim não é a mesma coisa hoje do que ela há 4.000 anos atrás. Porque há 4.000 anos atrás, as pessoas não tinham a mínima dúvida de quem criou o mundo. Hoje, nós temos dúvida, como o Matias está explicando, todas as teorias e situações que as pessoas criam dúvidas, criam teorias, é a teoria da corda, é a teoria do Big Bang, é a teoria de existe buraco negro, não existe buraco negro, é a teoria do buraco de minhoca, e por aí vai. Existem teorias sem fim. Isso hoje. Há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, se você perguntasse para alguma pessoa quem criou o mundo, ela fala Hashem. A sociedade ela é de tal maneira diferente e de tal maneira um pensamento diferente que há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, você encontrava a idolatria. E por que há 4.000 anos atrás você encontrava a idolatria e hoje a gente encontra o ateísmo como o grande inimigo da Torá? Esse é o grande inimigo da Torá, é o ateísmo. E há 4.000 anos atrás era a idolatria. Porque naquela época era tão certa a existência de uma divindade, coisa que já não é hoje, que ou eu acredito em Hashem, ou eu acredito em outra divindade, porque alguém tem que ter criado o mundo. Do nada isso não passou a existir. E já é diferente já o pensamento moderno. Então, voltando aqui ao texto rapidinho, desculpa, Matias, mais 5 minutinhos só. Estava com saudade de falar um pouquinho. Então, a gente voltando aqui ao texto. Bereshit, quando nós lemos Bereshit, nós temos que entender algumas coisas muito importantes para entender esse livro. O Matias já falou algumas delas, como diz Urashi, a Torá, ela não trata e ela não tem intenção nenhuma de trazer uma ordem cronológica. Esse pensamento do Urashi, como o Matias falou, é um pensamento muito bem aceito. O Rambam aceita ele e vários outros exegetas, se não todos, entendem isso, porque ele é uma questão bem clara. Quando você pega lá os livros futuros da Torá, o salto daqui para lá é muito grande. Então, Bereshit, a primeira coisa ele não quer falar sobre o começo. Quando a gente lê no princípio, a gente tem que entender, não tem nada a ver com o princípio. Por que não? Porque a Torá não tem importância. A Torá não se importa com a ciência, a Torá não se importa com teorias, a Torá não se importa com a criação de mundo, porque isso já é evidente. Se existe um Deus, é evidente que ele criou o mundo. Então, por que eu vou contar que criou o mundo? Então, qual que é o princípio da Torá? E entender esse princípio da Torá, a gente consegue abranger toda ela, consertar a humanidade, consertar os princípios éticos e morais do ser humano. Entendendo dessa maneira,
nós começamos a entender como entender o Sefer Bereshit. Quando nós vamos lendo um verso, temos que pensar, não sei nada do que vai vir daqui para frente. Estamos começando do zero, como se Moshe chegasse com a Torá e falasse, gente, vou contar uma história para vocês, ninguém sabe daqui para frente, a história é nova, e a partir de agora vocês vão começar a saber. Como é a gente na nossa vida, a gente nasce, não sabe o que vai ser no dia seguinte, não sabe o que vai ser daqui a um ano, não sabe o que vai ser daqui a 3 anos, sabe o que vai ser daqui para frente. Se os nossos netos souberem da nossa história, eles vão saber toda a história, nós não. Então vamos começar como se nós estivéssemos lá no Bereshit e tentando entender o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo nesse primeiro passuco, que Kirash traz, que não traz. Eu vou ficar no primeiro, tá, Matias? Não vou passar para os outros. Bereshit. O que é Bereshit? Ninguém sabe o que é Bereshit. Porque, primeiro, que não é Bareshit. Bareshit seria no princípio. Bereshit é ao iniciar. Iniciar o quê? Bará. O que é Bará? Nunca foi criada outra coisa. A gente não tem noção do que vai ser criado. Elohim. O que é Elohim? Nós não temos a mínima ideia do que é Elohim até agora. Et Hashamayim. Shamayim, se nós falarmos, é o céu, mas não é o céu, porque o céu é criado lá para frente, o céu é criado aqui em Iraquia. A Torá usa o termo Iraquia para se referir ao céu. Então aqui esse Shamayim também não quer dizer Shamayim. O Shamayim aqui não quer dizer céus. Vet Haaretz. A Haaretz, talvez a gente saiba o que é. Haaretz é a única coisa que nós temos contato. A única coisa que nós sabemos de todas essas palavras aqui, a única palavra que nós temos noção do que talvez seja é Haaretz. E o que é Haaretz? Haaretz pode ser terra, pode ser planeta, pode ser o elemento sólido do planeta, mas mais do que isso, quando Rashi ele vem explicar e fala, no futuro, quando as nações vierem falar, mas quem deu essa terra para vocês? Nós vamos responder para eles, lá no princípio Deus criou os céus e a terra foi dada para nós. Ou seja, Haaretz, o que é então Haaretz? Eretz, Israel. Então, o princípio da criação de Akadosh Baruch Hu foi Eretz, Israel. Então, quando você pergunta para onde você vai, eu vou para Haaretz. Onde você mora? Eu moro na Haaretz, Eretz, Yehudá, Eretz, Israel. Então, Haaretz, para qualquer pessoa em Israel, para qualquer pessoa que tenha noção de hebraico, é Eretz, Israel. Então, se Eretz foi a criação de Israel, opa, eu já tenho uma coisa para voltar. Então, Shamayim é o que é não Israel. Então, nós podemos agora entender que Eretz é o mundo ação, Olam Ha'maaseh, Olam Ha'asiyah, o mundo onde nós fazemos obras, que é o mundo onde Israel vive, faz mitzvot, faz aqui, faz lá. E Shamayim, os céus, é as outras nações. E é muito interessante, porque livros mais espiritualizados, como o Zohar e outros livros cabalísticos, eles dizem as almas dos judeus são extraídas da terra e as almas das nações são extraídas do céu. Então, a criação dos céus e da terra não está falando da verdade da criação de elemento sólido, de estéus, de tudo. A Torá está falando, olha, gente, o princípio da criação é Hashem criou duas grandes massas. Essas duas grandes massas que foram separadas um do outro é Israel. E a outra grande massa que foi separada é as nações. Então, quando nós vemos um judeu, o judeu mais espiritualizado, o judeu mais tzadik, o que ele se ocupa? Em fazer ações aonde? Na terra. É tzedakah, é mitzvah, é shabat, é potefilim. E quando nós vemos entre umas pessoas das nações, quanto mais espiritualizada ela é, o que ela faz? Ela se separa do mundo. Se você pega um budista, um monge católico, seja um protestante, seja qualquer for das nações da terra, quando eles falam eu sou espiritualizado, o que ele faz? Ele se separa. Então, ele se distancia, ele acha que ele vive no céu. Então, a Torá, ela inicia para nós, descontando um pouquinho sobre o princípio ético e o motivo da criação de toda a terra e por que foi criada toda a terra, justamente para Israel. Gente, eu vou parar por aqui, senão vou pegar o show de Matias, não quero fazer isso. Agradeço por ter me concedido aí 10 minutinhos. Queria desejar a vocês aí um ano
e que vocês possam aí perdurar no estudo e ficar todo esse ano aí estudando, alcançar, concretizar o ciclo da Torá, da leitura da Torá, que vocês sejam fortalecidos, Hazak, Benito Hazek, mais ainda agora nesse período de esgueira, de quarentena que todo mundo está passando. Bereshit é bem no princípio. Ontem ou anteontem, né, Aaron, eu apareci na Shacharit também e falei um pouquinho de que, na minha forma de ver, eu sou muito otimista nisso, todo mal ele vem de uma certa forma para um grande bem. E qual que é o grande bem que nós podemos receber do Corona para concluir, Matias, não me engana? Não, tá tranquilo. E para concluir, qual que é o grande bem que nós temos do Corona? O grande bem que nós temos do Corona é a Geulah. A Geulah. A redenção, a grande redenção esperada por todo mundo. Então nós temos, de um lado, Bereshit, quando nós vemos o Rambam, o Rambam, quando ele começa o seu grande livro, o Mishneh Torah, ele começa falando sobre Ilhot Deah, leis de pensamento, e é como se fosse realmente o Bereshit. O Bereshit ele começa a falar de pensamento, começa a introduzir uma filosofia bíblica para o ser humano. E como que Rambam termina o Mishneh Torah, ele termina seus 1000 capítulos do Mishneh Torah, redondinho, justamente com a era de Mashiach. Então nós estamos hoje chegando no final dos tempos, a gente está passando a régua, está fechando a conta, e nada mais é o Corona do que mais, eu vejo Corona mais um sinal simples disso, simples disso. Então eu comentei lendo a última profecia do profeta Malachi, que fala que para que Hashem não viesse, ferisse a terra com maldição, ele enviaria antes o profeta Eliahu para unir o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que Hashem não destrua a terra no seu grande dia. É muito importante ver isso, porque hoje, nesse momento que nós estamos enclausurados em nossas casas, o que nós temos? Nossos filhos, nossos pais, o pai com o filho ali próximo, e mais do que estar próximo, quando está distante, parece que se aproxima mais, parece que pergunta como você está, pai, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Então, de uma certa forma, esse grande final, esse grande finale, porque a Kadosh Baruch Hu, ele vem concretizar com o mundo, bem dessa maneira. Israel passou por uma grande dificuldade no Egito, por 240 anos de escravidão, para que unisse as 12 tribos. Então, nessa grande dificuldade que nós estamos passando nesse momento, que Bezrat Hashem seja para a união, para o momento de redenção, para que Kadosh Baruch Hu possa revelar o profeta Elias, porque ele já está andando por aqui, por Israel, só falta aparecer. Então, que Bezrat Hashem seja nesses nossos próximos anos, que no próximo Pesach, com o favor do Senhor, nós possamos todos estarem no Beit HaMikdash, oferecer nosso Korban Pesach. E aí o Matias vem aqui dar o shiur e eu estou mais aula dele. Matias, obrigado, Matias. Obrigado, Rabino Yaakov Lopes. Obrigado aí pelas palavras. Bom, foi bem interessante. Grande abraço. Um abraço. Sei que tá tarde aí. Tá tarde, eu já estou indo já. Indo trabalhar mais Obrigada, Rav. Lembrança suas princesas. Saudades do senhor. Vai. Bem, apareçam. Valeu, Rav. Obrigado, Rabino. Bom, vamos retomar aqui depois dessa interrupção bem-vinda. Obrigado de novo, Rabino Yaakov Lopes, pela participação aí, é interessante a gente ter pontos de vista diferentes do meu aqui. Mas vamos lá, vamos continuar então. A gente parou no Nachmanides. A gente falou do façamos, né? De onde que vem o façamos, que a gente... Por que está nesse plural, né? Então, eu botei para vocês no 3 a explicação do Nachmanides, né? Do Ramban, e ele dá uma explicação bem interessante sobre esse plural aí. Lá em cima, eu botei outros passuquim no 2, eu botei os passuquim anteriores. Só que ele começa no 24 o seguinte, no número 2, no Bereshit 1:24, ele fala assim: Vayomer Elohim Totse Haaretz, então, que produza a terra, né? Aproveitando aí a deixa da terra. Então, a terra produza alma viva segundo sua espécie, animal, réptil, animal selvagem da terra segundo sua espécie. Essa é a tradução da Sefer, tá, pessoal? E aí, ele faz uma conexão direta entre esse passuco que eu acabei de ler com o passuco do 26, com 26. Ele está falando, produz a terra, ele puxa o produz a terra lá, e ele fala, e com o homem, ele disse, façamos. Ou seja, Hashem está falando para a terra, para fazer o homem.
certo? Isso é para dizer, segundo o Narmandes, eu e a terra, que foi mencionado anteriormente, façamos o homem. Tá? A terra vai produzir o corpo a partir, tem um erro de português aí, a partir dos elementos, assim como fez os demais animais, e como está escrito, e Hashem formou o homem do pó da terra. E ele, Hashem, o bendito, lhe deu a alma vinda diretamente dele. A nossa imagem conforme a nossa semelhança, já que o homem seria similar aos dois na configuração do seu corpo, similar aos dois. Na configuração do seu corpo, como a terra de onde ele foi tirado, e semelhante ao Altíssimo por receber dele uma alma imortal. Então, o que isso quer dizer no fim das contas? Que o homem não teria como alguém olhar o biólogo no futuro, né? Eu falei de biólogo mais cedo. Um biólogo no futuro não teria como ver uma diferença óbvia entre o homem e os demais outros animais. O homem segue o homem físico segue a ordem natural das coisas. Essa é a ideia que o Nachmanides está querendo passar aqui. Hashem criou Adão a partir das forças naturais, né? Das leis naturais. O homem segue as leis naturais no corpo dele, né? E aí, de novo, aparece a palavra bará aí. Se a gente for lá nessa criação. Então aparece a palavra bará e, mais uma vez, o que foi criado aqui? A Neshama, certo? Então, no sétimo dia, vamos para o próximo, né? A gente já falou do sexto dia aqui. No sétimo dia, teve alguma criação? Teve também. Shabat, né? Tem muitos rabinos que gostam de falar que a prova de que Hashem existe é que o Shabat, que existe o conceito de descanso. Nenhum ser humano seria capaz de criar o conceito de descanso por si só. Então, essa é uma prova que alguns rabinos fazem. Em Bereshit no 2:18, vamos seguindo. 2:18, no número 4 aí, vai Hashem Elohim Lotov Heito Ha'adam. Então, não é bom, Hashem disse, não é bom que o homem esteja só. Levador esse lo ezer kenegdo. Então, far-lhe-ei uma companheira frente a ele. E aí, eu discuti isso com um amigo esses dias. A palavra ezer kenegdo não quer dizer necessariamente uma companheira. É um ajudante. Kenegdo é contra ele. Tá. Mas como é que isso funciona, né? Então, vamos explorar um pouco essa ideia. Hashem não achou um companheiro para o homem e é interessante, isso tem um problema um pouco assim no português, mais ou menos. No português tem esse problema. A gente fala a palavra homem, a gente pode querer dizer o ser humano e a gente pode querer dizer o ser humano do sexo masculino. No hebraico isso não acontece. A palavra Adam refere-se ao ser humano. O ser humano como humanidade, a palavra Adam. Porque vem de Adamá, né? Vem de terra. É o ser humano. Então a palavra para ser humano do sexo masculino é Ish, né? Então não é Adam. Inclusive tem um Midrash muito interessante, eu botei aí, o Midrash Rabbah no 8.1, ele diz assim, disse Rabi Irmiá Ben Elazar, o santo bendito seja criou inicialmente o homem como hermafrodita, como está escrito, macho e fêmea ele os criou. Então, está falando que eram dois. Inclusive tem alguns Midrashim que são interessantes, que um está de costas para o outro e eles estão presos nas costas, enfim. Mas viu que estava sozinho. Vamos voltar para essa expressão. É a Ezer Kenegdo. De onde que vem isso? Um ajudante contra ele. Como é que existe isso? Qual é a lógica dessa história? A ideia aqui é não há crescimento sem algum tipo de confronto, certo? Então, essa pessoa, essa próxima criação seria alguém para ajudar. Então, um seria contra o outro. Tem muitos elementos. Tamara falou, tem muitos elementos, tinha que ter umas 10. Talvez tenha, Bezrat Hashem. Vamos lá. Então, tinha essa ideia de ser um contra o outro, mas se ajudando. Um dizendo para o outro como melhorar. Um mostrando para o outro como ser melhor. Aqui, Hashem está abrindo a possibilidade de Adam ser melhor, de Adam crescer, de Adam aprender, de Adam poder ser uma pessoa melhor.
E para resolver esse problema, o que Hashem faz? Ele faz um milagre. Porque ele põe diversas criaturas diante de Adão e Adão não se reconhece em nenhuma delas. Tá? Então, para resolver o problema dessa ajuda afrontante, vamos dizer assim, Hashem faz um milagre. E é interessante a gente observar a ideia de milagre dentro do judaísmo. A gente tem 2 tipos de milagre. Primeiro, que é o que a gente chama de Bederech HaTeva, que é um milagre que é consistente com as leis naturais, vamos dizer assim. Segue as leis da física. Não é improvável que aconteça, mas existe uma possibilidade de que aconteça. Vou dar um exemplo comum, que foi um exemplo que eu vi muito quando é falado disso, que é durante a Guerra dos 6 Dias, em Israel, em um dos hospitais, caiu um míssil dentro da maternidade. O míssil entrou pela janela e não explodiu. É possível que isso aconteça? É. É provável que aconteça? Não. Certo? Então, o que acontece aqui é o seguinte. As pessoas que estavam lá dentro, com certeza consideraram aquilo ali um milagre, por mais que seja estatisticamente possível. Certo? Mas é improvável. Tá? Então, esse é o Bederech HaTeva. É o milagre que segue as leis naturais. E a gente tem o Shelo Bederech HaTeva, aquele que não segue as leis naturais. Esses são muito mais incomuns. Um exemplo fácil é Moshe abrir o mar. Tá? Quando Moshe abre o mar, fica aquelas do mar aberto e fica seco no meio, o mar não segue essa lógica. Não acontece, não é de vez em quando que o mar fala assim, não estou fazendo nada, vou abrir aqui. Não é assim que funciona. Tá? Então Hashem fez um milagre que é Shelo Bederech HaTeva, tá? É um milagre que é fora das leis naturais. O que foi? A criação de Rava é uma fissão, isso é um termo que mais ou menos é usado pelo Nachmanides, ele é separado, só que sem destruir ele, em 2 seres, que a gente chama de Ish e Isha. Em português não faz muito sentido quando a gente fala chamou mulher porque veio do homem, mas em hebraico faz sentido quando a gente fala essa frase. Chamou Isha porque veio de Ish, né? Então veio do homem. A gente está falando de 2 seres que saíram de um. Tá? Eram 2, é um ser original que viraram 2. E aí que vem a parte romântica do estudo, que é desde então a gente está tentando se juntar novamente e para Torá essa explicação da atração entre homem e mulher, é a ideia de voltar a um estado mais completo, um estado mais elevado. Tá? Então, em Bereshit, aí no número 6. Bereshit 3:20. E aí é que eu vou começar a terminar a parte da Torá, a gente vai entrar para a parte de ciência. Então, no 6 tem o seguinte: e o homem chamou sua mulher Rava, né? Porque ela era mãe de todo vivente. Então, Vaikra Hadam Shem Ishto Rava Kihu Haita et Kol Hai. Ela é a mãe de toda vida. A palavra Rava vem de Hai, que é vida, né? Então, quando ela fala que é Em Kol Hai, que ela é mãe de toda a vida, por que ela é mãe? E essa que é a pergunta que eu quero fazer. Por que ela é mãe e Adam não é o pai? Por que ela é mãe de toda a vida? É ri aí, Walter. Eu li errado. Aí é ri, tá? Tem um vav, mas é ri. Como é que eu tô dizendo? Por que Rava é chamada de Em Kol Hai, que é mãe de toda a vida, e Adam não é Abba Kol Hai? Por que Rava é mãe de toda a vida e Adão não é? Né? Então, vamos agora, a gente já viu todos os temas e agora a gente vai discutir a parte mais científica, tá? Então, a gente tem um comentário muito interessante do Forno que gerou uma discussão e vários outros comentários. Que ele fala assim, que Adão foi criado usando um ser já existente. Quando a gente fala daquela história de que a Terra criou e Hashem foi lá e fez outra parte, é mais ou menos essa ideia. Então, ele coloca Neshama nesse ser já existente. A alma humana ele bota nesse ser já existente. E o próprio Talmud, eu botei em Hagiga, no número 7, diz assim, Rabi Shimon HaChassid disse, essas pessoas eram, porque já está sendo citado antes, né? Eram as 964 gerações
levadas, é um outro passo que ele está discutindo, que foram criadas antes da criação do mundo, ou seja, foram criadas antes de Adão. Mas eles não foram criados. E aí é importante ver pô, mas já é uma caixa isso, né? Parece que parece que tá falando uma coisa, depois ele muda muda completamente. Quando ele fala que eles não foram criados, é essa expressão bará, essa expressão a partir do nada. Eles foram criados pela terra, eles foram criados pela ordem natural, certo? Então, o que ele está dizendo? Antes de Adão ser criado, existiram, segundo o Talmud, 964 gerações de seres humanos antes. Eram seres humanos capazes de ter uma alma humana, mas que não a tinham, certo? Eles eram animais, eram como se fossem animais. Então, assim, para a própria Torá, Adão não é necessariamente o primeiro homem, é o primeiro homem espiritual, é o primeiro homem que tem esse componente espiritual. Essas outras gerações eram seres humanos biologicamente humanos. E eles, inclusive, estariam na lista daquelas coisas que foram trazidas diante de Adão, e Adão não se reconheceu neles, porque eles não têm um lado espiritual, certo? Então, mais uma vez, a gente falou um bocado de Torá, vamos para a parte científica, e é interessante a gente sempre observar que as visões científicas mudam, tá? Nenhuma verdade científica é considerada como absoluta, tá bom? A gente vai ver um pouco isso. O que eu vou falar aqui é razoavelmente atual, tá? Vai ter inclusive uma citação aqui já de 2020, então tá bem atual. Tem umas coisas que são mais antigas, vieram já de trás, mas tem algumas coisas bem atuais. Então, segundo a visão atual da física, como que começou o universo? Essa aí todo mundo sabe, né? O famoso Big Bang, né? A teoria do Big Bang virou até série, aquela série engraçadinha lá, mas a gente está falando do evento, vamos dizer assim, considerado pela física. E eu quero que vocês considerem um indivíduo antes da gente começar a falar do Big Bang, que é um cara chamado Fred Hoyle, que ele era de Cambridge na época, ele era da Universidade de Cambridge, e ele era contrário absolutamente à teoria do Big Bang. Ele era um dos caras que, na época, acreditava que o mundo, na real, eles falavam, os filósofos lá da Grécia já sabiam a verdade, e a verdade é que o mundo existe, sempre existiu, e não existe uma criação. Então essa era a ideia do Fred Hoyle, ele era um dos críticos mais fortes à teoria do Big Bang, certo? Então, mais uma vez, o que é o Big Bang? Vou explicar rapidinho o que é o Big Bang. Teoricamente, é porque é muito difícil a gente falar, foi uma explosão. Mas a gente tem que ver o conceito de explosão também. Explosão é uma expansão dentro do espaço. Expansão rápida dentro do espaço. Não tem espaço, então não pode ser uma explosão, tá? Então, a gente vai dizer que é uma explosão que cria espaço, certo? Tem um exemplo bem fácil de dar, que foi meu professor de física na faculdade fez isso com a gente lá. Ele botou um pontinho num balão vazio. Ele falou, imagina que isso aqui é uma formiga. E ele começou a encher o balão. Se a formiga estivesse andando, ela vai estar andando por muito tempo e provavelmente parece que ela não está muito saindo do lugar. Porque o balão está expandindo e ela não necessariamente está seguindo a expansão do balão, certo? Então, mais ou menos essa ideia do Big Bang, é uma expansão. O universo está expandindo, a gente já sabe disso, que o universo está em constante expansão, e essa é a ideia do Big Bang. O Big Bang é como se ele não tivesse... Ele foi a coisa que foi o primeiro momento dessa expansão que continua, que perdura até hoje, tá? Então, segundo a teoria vigente, isso aconteceu há uns 15 bilhões de anos atrás, tá? O Stephen Hawking, ele disse que a teoria da relatividade geral, o Stephen Hawking todo mundo conhece, né? O físico muito famoso que tinha aquele problema de saúde e tal, infelizmente já faleceu, mas era um grande pensador da atualidade. E ele fala que a teoria da relatividade geral é a teoria mais atual para descrever a gravidade e é usada para explicar o Big Bang. Só que ela é uma teoria muito estranha, porque ela é uma teoria que prevê momentos nos quais ela mesma não é válida. Tem momentos nos quais ela não vale, certo? O Big Bang é um desses momentos. O que isso quer dizer? Que ele ocorre sob condições que não podem ser explicadas pela física moderna e por nenhuma das leis. Tá? Beleza. A gente viu o Rabiakov falando, não dá para explicar. Mais ou menos essa ideia, mesma coisa. Então, a gente consegue chegar até um certo ponto de entendimento, mas
até agora a ciência considera mais ou menos que a Torá considera, que é Yesh Me'ain, é algo a partir do nada. Tá? Só para vocês terem noção, se você pegar o primeiro segundo depois do Big Bang e dividir ele por 10 elevado a 15, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 15 vezes, a gente consegue chegar até esse ponto um pouco depois do Big Bang, no tempo, vamos dizer assim, no nosso entendimento. Certo? A física ela consegue achar alguma coisa a partir daí, mas é só até aí. Tem uma galera trabalhando em outras coisas, acho que já até devem ter terminado de trabalhar sobre isso, mas até 10 menos 40, eu acho. Mas até aquele ponto ali, beleza. A gente tem a ideia de espaço sem espaço a partir desse momento de 10 a menos 15 para trás segundos, certo? Então, a gente não sabe nada a partir desse momento. Então, essa é a ideia. A ideia inicial do Big Bang é essa. O Big Bang não vai contra a Torá, vamos dizer assim. Tá? Então, o Big Bang faz sentido dentro da noção que a gente viu até agora. Queria apresentar um segundo conceito agora, que é o conceito de vácuo físico. O vácuo físico é um espaço vazio, que não tem nada mesmo, não tem nada. Nem ar, não tem nada. Um vácuo. Mas se alguma coisa existisse ali, aquela coisa estaria submetida às leis da física. Ok? Esse é o conceito de vácuo físico. Não tem nada, mas se tivesse, estaria submetido a essas leis. Beleza. O que acontece? Os pesquisadores se perguntaram, o que acontece se eu ficar observando esse espaço vazio por muito tempo? Nada. Não acontece nada, porque é vazio. Certo? Não tem nada ali, você não vai ver nada. Só que tem uma coisa que é muito interessante nesse conceito aí. Isso foi provado experimentalmente, tá? Não estou inventando aqui. Se você mudar a forma de observação e observar por curtos períodos de tempo, eu vou dar um exemplo bem interessante aqui. Acontece de vez em quando você vê alguma coisa de canto de olho, rabo de olho, assim, aí você olha, não tem nada. Mas você tem certeza que você viu alguma coisa. Se a gente aplicar esse conceito à física, ao conceito de vácuo físico, se você observar por períodos muito curtos de tempo, você consegue ver alguma coisa nesse lugar que não tem nada. Isso é provado experimentalmente. Isso é chamado de partícula virtual. Tá? Eu podia explicar aqui, mas eu vou ficar mais tempo explicando aqui do que terminando. Mas a ideia é você, de rabo de olho rapidinho, se você olhar rapidinho, você consegue ver o universo inteiro naquele lugar que não tem nada. Tá? Então, essa é a ideia de partículas virtuais. Então, esse fenômeno, sendo observável experimentalmente, a gente consegue voltar num lá do começo. Que é a Terra era vã e vazia, né? Sem forma e vazia. Torro vavorro. A gente falou, surpreendentemente caótico, ou vazio caótico, o nada caótico. Qualquer semelhança é mera coincidência, como já diria o outro. Tá? É isso que a gente observa experimentalmente. Então, existe uma relação direta entre essas duas coisas. Ok. Então, a gente já falou de duas coisas. Se não estiver claro, por favor, me avisem. Me avisem. É uma teoria esquisita. Qual teoria que é esquisita? Bom, a radiação, vamos falar da radiação eletromagnética da luz. A gente falou da luz, né? Que haja luz, no passo 3. Por muito tempo, o que eu falei? A ciência considerou que primeiro veio a matéria e a partir da matéria vem a luz. Certo? É um exemplo bem fácil. Esquenta uma barra de metal pra caramba, ela vira basicamente uma fonte de luz. Chega a ficar branca, de tão incandescente, né? Mas na Torá, pelo que a gente viu, a luz foi criada primeiro. E aí? Por que a gente não teve matéria antes? E aí a gente vai ter que olhar para a física. Porque estava muito quente. Na física, tudo tem uma temperatura, até a luz. Só que a temperatura da qual a gente está falando aqui, dessa luz inicial, é muito, muito alta. É uma temperatura na casa dos 100 bilhões de graus. Numa situação dessa, não existe matéria que aguente. Não tem como. Não tem como nada se juntar numa situação de agitação dessa. Então, a gente fala nessa quantidade absurda de temperatura, nenhuma matéria é capaz de existir nessa quantidade de temperatura, certo? Então, o que acontece
Vou dar um exemplo aqui. Se você pegar uma sopa, sei lá. Você quer tomar a sua sopa, mas ela está quente. Se você pegar um prato raso e botar a sopa no prato raso, ela vai espalhar naquele prato todo. Ela não vai ficar condensada no lugar. Quando ela espalha, ela esfria mais rápido. Se a gente voltar para o universo está expandindo, como eu falei. Se ele está expandindo, ele também está esfriando. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala da luz estar nessa temperatura muito alta, à medida que o universo expande, segue a mesma lógica. A temperatura diminui, e diminui, e diminui, e diminui. E aí algumas partículas começam a se condensar a partir da luz. Porque é energia. E aí que eu falei, existe essa possibilidade de, a partir de energia, você criar matéria. Tá? Eu não botei as partes científicas nas notas, porque eu acho que ia ficar muito bagunçado, mas tem um trabalho de 2020 que eles estão tentando, eles ainda não chegaram ao experimental disso, mas eles veem quase partículas de fato já, com o LHC, aquele Large Hadron Collider, né, que é o que bate o pessoal fica falando que vai gerar buraco negro, alguma coisa parecida, enfim. Mas, mesma coisa, lá eles estão fazendo esses testes, e nesses testes eles veem o que eles chamam de quase partículas, que é basicamente que, dependendo da quantidade de energia que eles conseguirem colocar lá, talvez eles consigam fazer, tá? Então, depende tudo desses experimentos, mas é bem recente essa discussão, né? E é interessante a gente observar que tem um Midrash que fala que quando Hashem criou essa luz no primeiro dia não, no segundo dia do universo, aliás, não foi no primeiro dia mesmo, ela era tão intensa que Hashem teve que esconder por conta própria parte dessa luz. E que ela só, segundo o Midrash, só seria revelada aos justos das gerações antes do fim dos tempos. Com essa luz, todos seriam capazes de enxergar de um lado ao outro do universo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela permeia o universo inteiro. Tá? E a ciência? O que fala disso? A luz, de novo, luz da criação expandiu, resfriou. E ela transformou em matéria. Tá? Esse é o resumo básico do que a gente acabou de falar. Eu acabei de citar o Fred Hoyle, né? Que era contra a teoria do Big Bang. Pois é, ele é um cara que tem o que eu gosto de falar, eu gosto de chamar de honestidade intelectual. Ele é um cara muito honesto intelectualmente. Então, o que ele fez? Para ele não ficar só falando, eu acho que está errado, eu acho que está errado, ele falou assim, olha só, se isso aqui se essa teoria de vocês é verdade, ele provou isso matematicamente, se o Big Bang é real, nem toda a luz do começo teria se transformado em matéria. Uma parte dessa luz teria permanecido, mesmo com a expansão do universo, mas ela ficaria tão fria que ela não seria muito fácil de detectar. Ela seria uma radiação que é muito fria e ela preencheria todo o universo. Tá? Por causa dessa radiação eletromagnética que está próximo do zero absoluto. Ela está muito fria, então ela fica nessa situação de permanência. E aí o Fred Hoyle, depois de provar isso, falou assim, tá, cadê essa luz? Me prova. Beleza. Onde é que está essa radiação? E aí nos anos 60, um físico chamado Arno Penzias, ele trabalhava num sistema de comunicação usando micro-ondas, o mesmo micro-ondas que a gente usa em casa para esquentar comida. Ele estava tentando fazer um sistema de comunicação, mas esse aparelho, a antena dele, ficava pegando muita interferência. Né? Era muito constante a interferência. E quando tem uma interferência, o que você faz você começa a mexer na antena para ver se você acha uma coisa que não é interferência. Certo? E ele tentou descobrir a fonte dessa interferência. Ele mexeu na antena, interferência. Ele falou, quer saber? Eu vou sair da minha sala, que deve estar na minha sala. Ele saiu, tinha interferência. Ele foi para a rua, ainda tinha interferência. Ele foi andando e tinha interferência em tudo quanto é lugar. Aí falou, mas assim não tem como. Não tem... E ele não conseguia achar o ponto de origem da interferência. Parecia que ela estava lá, em todas as direções.
E esse fenômeno ficou conhecido, e aí vocês me perdoem porque eu não sei se tem uma tradução para o português, vou falar em inglês. Esse fenômeno ficou conhecido como Cosmic Microwave Background Radiation, ou seja, é uma micro-onda de fundo, é uma radiação de micro-onda cósmica que fica no fundo, no plano de fundo. E aí tem uma história muito engraçada por trás disso tudo. O que aconteceu? O Penzias, ele tinha um colega chamado Robert Wilson, que estava na sala do lado da sala dele. E o que aconteceu? Ele foi reclamar pro Robert Wilson do que estava acontecendo. Ele falou, pô, mas essa radiação aqui está me interferindo aqui, não estou conseguindo. E por acaso, vou usar essa palavra de uma forma bem... Por acaso, o Robert Wilson tinha acabado de ler o paper do Royal sobre a radiação que permeava o universo inteiro, a radiação muito fria que permeava o universo inteiro. Ele falou, então, acabei de ler um negócio sobre isso aí, eu acho que a gente tem alguma coisa nas mãos aqui. Cosmic Microwave Background Radiation virou prêmio Nobel. Eles provaram que é uma radiação fria que permeia o mundo inteiro. Tá? E depois dessa publicação, o Royal, quando ficou sabendo, se convenceu e morreu defendendo o Big Bang. Porque ele era honesto intelectualmente. E é muito interessante a gente ver que tem a ver com esse midrash que a gente acabou de falar, que essa luz que Hashem escondeu tá lá escondida, mas alguém achou. Tá? E aí é uma coisa muito interessante. Essa história mostra que é bom você escolher um cara bom para ser seu vizinho de sala, nesse caso, né? E a própria Torá sugere que você procure bons vizinhos, né? Então, mais uma relação aí bem forçada, mas enfim. Então, voltando ao Midrash, a gente não usa essa radiação para nada, tá, pessoal? Ela só foi descoberta. A gente ainda não tem muito... Talvez o pessoal esteja trabalhando, não tive tempo de procurar ainda sobre isso, mas até onde eu sei, a gente não usa ela para nada ainda. Mas a gente já observa essa radiação. Então, a gente tem esse paralelo entre Torá e ciência aí. Nesse ponto da criação, segundo a física moderna, só uma força atuava no universo nesse momento. Pra gente também, Hashem, né? Pra gente também só uma força que faz isso aí. Mas qual que é hoje em dia a gente fala de um monte de força. Força eletromagnética, força gravitacional, a força nuclear que a gente chama de força forte, uma força nuclear que a gente chama de força fraca, a força de não sei o que, a força de não sei o que lá. A gente tem um monte de forças. Mas, no momento do Big Bang, só uma força, que era a luz, que começou a se condensar e virar matéria. Então, para a gente ser feito dessa matéria, a gente tem a ilusão dessa quantidade de forças infinitas atuando na gente. Mas, na verdade, só tem uma força ainda. E na física a gente tem uma frase bem bonitinha para descrever esse fenômeno aí, que é a condensação do campo de Higgs. Vocês já devem ter ouvido falar do famoso bóson de Higgs. O bóson de Higgs é uma excitação do campo de Higgs. O que isso quer dizer? Tem algumas contas na física que basicamente explicam tudo. Só que para dar certo, eles precisavam... Já eu não queria me lembrar. Tá bom, tá lá. Tá. A questão é a seguinte, o bóson de Higgs ficou conhecido como a partícula de Deus, não sei o quê, mas não tem nada a ver, tá, pessoal? A gente tá falando de tolerância e eu já tô falando que não tem nada a ver, não é partícula de Deus. A questão é, o bóson de Higgs prova a existência do campo de Higgs. O campo de Higgs, basicamente, é um campo que todo mundo passa por ele, todo mundo tá afetado por ele. Se uma partícula que tem matéria passa pelo campo de Higgs, o campo de Higgs fala, opa, você tem matéria. Essa coisa recebe matéria. Nós, por exemplo, nós somos feitos de matéria, minha cadeira é feita de matéria, meu microfone é feito de matéria, essa tela é feita de matéria. Tudo isso recebe matéria quando passa no campo de Higgs. A luz passa e não é afetada pelo campo de Higgs, então ela não tem matéria. Tá? Então, o campo de Higgs nada mais é do que a coisa que dá matéria para as outras.
Então, a única força que continua existindo é essa, a inicial. Só que por causa do campo de Higgs a gente consegue dividir ela em várias outras forças, porque a gente consegue ver as atuâncias diferentes dessas forças, as atuações diferentes dessas forças. E aí o que a Torá está falando para a gente? Que tudo é Hashem, mas que ele se esconde no universo. Ele é uma unidade que se esconde no universo. A palavra olam, a palavra para o universo, a palavra para mundo, tem essa raiz que é lehalim, quer dizer se esconder. A palavra para mundo em hebraico quer dizer se esconder. Tá? Então, o mundo é o lugar no qual devemos procurar Hashem. Essa é a lógica. E o pessoal está achando, vamos dizer assim. Tá? Então, por que Hashem se esconderia? Né? Justamente pela ideia como se diz? Do free will, meu Deus. Livre-arbítrio, pronto. A ideia do livre-arbítrio. A ideia do livre-arbítrio é o motivo pelo qual Hashem se esconde. Se Hashem fosse óbvio, ninguém teria livre-arbítrio. Só se fosse doido. Tá? Se quando você cometesse um erro, caísse um raio na tua cabeça, você não teria livre-arbítrio. Se a justiça fosse absoluta no mundo, ninguém teria livre-arbítrio, certo? Então, a ideia de Hashem se esconder tem a ver com livre-arbítrio. Sem isso, ninguém poderia cometer erro, ninguém poderia aprender nada, ninguém poderia crescer e ninguém poderia melhorar a alma. Ninguém poderia voltar para uma situação melhor, no caso. Então, e aí a Kabbalah vem para dizer que existe um conceito chamado Tzimtzum, né? Que é unidade. Quer dizer, uma forma de Hashem se esconder. Quer dizer que a unidade dele não é perceptível e a gente percebe as coisas divididas. Tá? A unidade dele não é tanto que a gente mesmo fala, a gente fala a misericórdia de Hashem, a bondade de Hashem. Essas coisas não são separáveis, a gente separa porque fica mais fácil da gente entender. Certo? Então, e aí, mais uma vez, existe esse paralelo com o campo de Higgs. O campo de Higgs separa as coisas, ele separa a luz e ele separa a matéria. Tá? Então, a nossa percepção, mais uma vez, a nossa percepção. Então, a biologia explica a evolução, por exemplo, de acordo com as leis naturais de seleção. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Seleção natural, né? Um conceito muito famoso. Né? Então, a Torá fala que o homem foi criado de acordo com as leis naturais e das gerações dos homens sem alma, vamos dizer assim, né? Daquelas gerações que eram seres humanos apenas biológicos. Mas a gente ainda tem um problema nessa questão toda. A gente já descobriu, a gente já descreveu um monte de coisa, a gente já falou de Tzimtzum, que é uma forma de Hashem de se diminuir, que é muito difícil de entender, é uma coisa muito cabalística mesmo. Mas a gente tem um problema ainda. A gente está falando de 15 bilhões de anos, cientificamente. E de evolução também. Né? A Torá fala, criou a vaca, criou não sei o quê. Cadê a evolução nessa história aí? Então a Torá fala de 6 dias. Então a gente tem 2 questões aqui. A primeira é, a maioria dos sábios que a gente tem leva a interpretação de dia como literalmente 24 horas. Então se o dia dura literalmente 24 horas, não tem como a gente estar no ano 5.781, porque a gente conta isso a partir da criação de Adão, então é 5.781 mais 6 dias. Não tem como, fica complicado, certo? Mais 5 no caso. Então, não chega nem perto desses 15 milhões. A gente pode tentar inventar o quanto. Então, vamos lá. A segunda é o que eu vou explicar primeiro. Tá? A segunda é o que é um dia para a Torá. Tá? A gente vai dar uma outra ideia de o que é dia. Certo? Deixa eu ver se eu botei. Sim, vamos voltar lá para o começo, lá para o 1. De novo. Vamos para o terceiro passo, ok? Vai Omer Elohim Yehior, e houve luz, e Deus disse que a luz é boa, separou a luz da escuridão, e aí vem o quinto passo. Vai Kra Elohim Leor Yom Velahosher Kara Laila. Então ele está falando, Hashem chamou o dia a luz de dia e a noite a escuridão de noite. Aí vai Ri Erev, vai Ri Boker Yom Echad.
E foi tarde e foi manhã, dia 1. Aí eu botei em seguida. O que aconteceu? Ó? Vai criar Elohim, tá. Aí vai Riere, vai Riboker, isso já é pro segundo dia, tá? Yom Sheni. Yom Sheni quer dizer segundo dia. Por que não é primeiro dia e segundo dia? Aí se a gente for no terceiro dia, eu botei o passo 13 aí. Vai Riboker, Yom Shlishi, terceiro dia. Então por que é que o primeiro dia é dia 1, Yom Echad, não é Yom Rishon, dia 1. O segundo dia é segundo dia, e o terceiro dia é terceiro dia, o quarto dia é quarto dia, o quinto... Eu não botei todos aí para não ficar repetitivo. Mas é isso. Até o Shabat que virou Yom Shabat. O que é que está acontecendo aqui? Por que é que está diferente? E aí vem o Nachmanides e explica tudo de uma forma que eu acho que é assim, de uma elegância maravilhosa. No 8. E foi tarde e foi manhã, dia 1. Esse é o significado de um dia. Durante a criação, que o Nachmanides está falando aí, durante a criação, um dia é traduzido como Vayhi Erev, Vayhi Boker. Ou seja, e foi tarde e foi manhã. Isso é um dia. Ok? Ele vai continuar explicando. E o começo da noite foi chamada de Erev, tarde. Já que as formas estavam todas misturadas. Itarvu. É a raiz de Erev. A raiz de Erev é a palavra que significa mistura. Durante o seu período, ou seja, durante a tarde, estava tudo misturado. E o começo do dia, Boker, já era possível distinguir entre elas. E vaquer. Boker vem de vaquer, né? Seria becar, né? O que é que o Narman está falando? O Narman está falando que durante a tarde, nesse primeiro período, as coisas se misturavam. E durante a noite, alguma distinção era possível de ser feita. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Tem uma mudança e essa mudança se completa. Tem uma mudança e essa mudança se completa. Tem uma mudança e essa mudança se completa. Se a gente está falando da criação de várias coisas, e a gente não está falando de tudo, o que são essas coisas no meio aí que Hashem não está citando? O que é mistura completa, mistura completa, mistura completa? Como é que funciona a evolução? Acontece umas misturas muito doidas e se completa. E aí eu gosto de deixar isso muito claro. Uma coisa que eu aprendi na aula de evolução é a seguinte. Evolução não quer dizer melhora. As pessoas vão, você tem que evoluir. Evolução não quer dizer melhora. Evolução quer dizer mudança. Existem várias e várias e várias espécies que evoluíram para a extinção. Isso não é uma melhora. A espécie quer perdurar. Tá? Então, se tem essa mistura, e essa mistura se completa em determinado momento, isso é evolução. A evolução está descrita dentro das palavras Vayhi Erev, Vayhi Boker Yom Echad. Tá? Beleza? Se não ficou claro, por favor, me diga. Então vamos para o primeiro ponto. Vamos voltar para o primeiro ponto. Então, no ano de 1905, voltando ao primeiro ponto. O primeiro ponto é... E aí o que eu quero dizer é o seguinte, eu não concluí o último ponto. Se está mudando um monte de coisa nesse meio tempo, talvez não queira dizer 24 horas. Tá ok? Tá certo? Não tem como a gente dizer nesse caso. Pode ser que esse vai rebocar seja milhões e milhões de anos. Tá? Vamos voltar para a interpretação da que a maioria dos rabinos fala. A maioria dos rabinos fala, não, foram 24 horas. Como é que a gente vai explicar isso? O seguinte, no ano de 1905, um cara ele estava bem entediado porque o trabalho dele era chato pra burro, ele era oficial de patente na Suíça. Existiam 3 grandes problemas na física na época. O Lord Kelvin, famoso da unidade de medida Kelvin, de temperatura, no encontro dos físicos da época, em 1900, eu acho, 1888, não me lembro mais. Ele falou assim,
Só tem mais 3 problemas para a gente resolver e depois que resolver esses 3 problemas, a física está pronta. Ninguém precisa fazer mais nada. Só que esse cara aí é o movimento browniano, o éter, eu não lembro mais qual é o outro, mas enfim, eram 3 problemas da física. Pode ser adaptação, mas é porque mudança envolve adaptação. Você pode mudar para se adaptar ou para não se adaptar. O Afonso acabou de falar que evolução envolve também adaptação. Sim, pode envolver adaptação, não necessariamente. É uma mudança. Às vezes a espécie muda, mas ela não está adaptada mais ao ambiente, ela morre, ela some. Tá? Esse é o conceito. A ideia de seleção natural que envolve adaptação. Tá? A evolução não necessariamente quer dizer isso. Tá, então, a gente tinha esses 3 grandes problemas da física. E esse cara decidiu que ia resolver os 3. E ele gerou mais problema, na verdade. Ele mostrou que o Lord Kelvin estava completamente equivocado quando ele falou que estava para resolver, porque esses 3 geraram buraco negro, geraram problema de buraco negro, que é entropia infinita, um monte de coisas que tem a ver. Então, como é que era o nome desse cara? Albert Einstein, né? Meio famoso ele, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar dele. O movimento browniano, o efeito fotoelétrico e o experimento de Michelson-Morley. Esses são os 3 problemas, eu anotei aqui. Então, quando ele resolveu o experimento de Michelson-Morley, ele desenvolveu o que a gente chama hoje de relatividade restrita, tá? Ou relatividade especial, que a gente chama. Então, o Einstein viu uma coisa que hoje é provada e aceita por maior parte da comunidade científica. Nem sempre coisas que são aceitas pela maior parte da comunidade científica são boas, mas vamos lá. Disse que a gente estava observando o tempo. Einstein está falando, a gente observa o tempo de uma forma errada. A gente faz isso de uma forma equivocada. Antes do Einstein, o tempo era visto como uma coisa absoluta. Era uma hora de dizer... Era um jeito de dizer assim, 1 hora aqui é 1 hora em Marte. 1 hora aqui é 1 hora ali. 1 hora é um conceito absoluto. 1 hora passa do mesmo jeito em todos os lugares. O que Einstein falou? Einstein disse, negativo. Isso está errado. O tempo é relativo. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso. O tempo voa quando você está se divertindo. Essa é a sua percepção do tempo. Não quer dizer que o tempo mudou alguma coisa, porque a gente está todo mundo junto na Terra, né? Então, relativo ao quê? Relativo ao observador. Vocês já ouviram falar do experimento dos gêmeos, né? Da teoria dos gêmeos? De que se a gente conseguisse colocar um gêmeo eram 2 gêmeos, eles são idênticos, univitelínicos, absolutamente idênticos, e você coloca um dentro de uma nave que é capaz de viajar numa velocidade muito próxima à velocidade da luz. A matéria não é capaz de chegar à velocidade da luz, tá? A velocidade da luz. E o outro fica na Terra por 15 anos. Eles ficam separados. O que acontece? A pessoa que está na velocidade da luz ou próxima da velocidade da luz percebe o tempo ou passa o tempo para ela de uma forma muito mais lenta. Quanto mais rápido você está, mais devagar o tempo passa. Isso é fato, isso não é invenção, isso é observável experimentalmente também, tá? O que acontece? O primeiro foi, o outro ficou. 15 anos passaram aqui. O que acontece quando o outro volta? Vamos dizer que o primeiro tem seus 30 anos de idade. Vamos botar mais tempo, vamos botar 30 anos. O outro ficou 30 anos. Quando o outro volta da viagenzinha dele, que durou 30 anos, ele vê o irmão dele com 60 anos. Os dois tinham 30. Quantos anos ele tem? 30 anos e alguns minutos. Vai ser absurda a diferença. Para ele e para o cara que foi para o foguete e estava na velocidade dela, passou uns minutos só. Para quem estava aqui, passaram 30 anos. Tá? Mais uma vez, isso é observável experimentalmente. Tá? Então, o tempo passa muito mais devagar para quem está muito rápido. Por isso que a gente vê coisas... Às vezes a gente vê aqui na Terra estrelas que já morreram há milênios. A gente está vendo a luz delas agora.
como se elas existissem, tá? Então, portanto, não existe necessariamente uma contradição quando a gente fala de 15 bilhões de anos ou de 144 horas, que são 6 dias. Depende do observador, depende de quem está olhando. Como que passou esse tempo? Ele estava muito rápido? Se a gente viu que era só luz e essa luz estava mega quente, quanto tempo que passou de verdade para a gente aqui? E aí, Bezat Hashem, eu trago as contas na próxima, porque eu tenho as contas. Chega a quase... Se você fizer essas 144 horas nessa relação, que é observável de luz, dá quase 15 bilhões de anos. Então, depende do observador. E o professor Fábio, lá da UNB, que me ensinou muita física, assim, eu agradeço muito ele, ele me ensinou a coisa mais importante. Ele falou para mim, Matias, a coisa mais importante... Eu estava com muita dificuldade na época. Ele falou assim, a coisa mais importante da física é tudo depende do referencial. Tudo depende de quem está olhando. Essa é a coisa mais importante da física. Então, depende. O tempo depende do observador. Depende da velocidade da pessoa. Ou da coisa, né? Então, existe essa relação. Não existe necessariamente uma contradição entre falar 15 bilhões de anos. O universo tem 15 bilhões de anos, mas a Torá fala 6 dias. Não existe necessariamente uma contradição. Porque depende do observador. Se o observador for Hashem, então, que tempo é absolutamente... Não existe. Tipo, tempo é uma criação também. Para a Torá. Certo? Então... Vamos finalizar. Hoje eu fui longe, né? Ainda teve uma participação especial do Rabi Yaakov aí. Vou finalizar só com a ideia da Rava, né? Que a gente falou, Ima Kol Chai, né? A mãe de toda a vida. De onde é que veio isso? Vocês sabem como é que funciona o DNA? Eu presumo que todo mundo tem estudado isso na escola, mas eu vou explicar. Quando você nasce, você é uma combinação do DNA que está metade no teu pai, no espermatozoide do teu pai, e metade no óvulo da tua mãe. Você é uma mistura das duas coisas. Se você é homem, você tem um DNA um pouco diferente, porque você recebeu um tipo de cromossomo do seu pai. Se você é mulher, você tem os dois cromossomos iguais, um vem do pai e outro vem da mãe. Cromossomo, no caso, os cromossomos sexuais. Ok. Você recebe metade dos seus pais biológicos. Só que tem uma coisa que a gente tem nas nossas células chamada mitocôndria, que é a casinha de força, a usina elétrica da célula, é o que gera nossa energia, né? E tem uma coisa que é muito interessante, que existe a teoria da endossimbiose, que a gente fala. Que é que, na verdade, essa mitocôndria era um bicho de fora que entrou numa célula, mas eles se deram tão bem, a célula se deu tão bem com a mitocôndria que elas ficaram, e os seres foram crescendo dessa forma, certo? Então, a mitocôndria, teoricamente, é uma coisa de fora. Então, a mitocôndria tem o DNA diferente do DNA da célula da qual ela participa. Que a gente chama de DNA-M, DNA mitocondrial. Tá? Não, no caso é DNA MIT, né? DNA mitocondrial. Há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, uns 40 anos atrás, começaram os experimentos observando o DNA mitocondrial em humanos. Eles pegaram gente de tudo quanto é canto do mundo. Pegaram gente do Brasil, pegaram gente do Brooklyn, pegaram gente da Ásia, pegaram gente não sei onde, pegaram gente de tudo quanto é lugar do mundo. Não pegou todo mundo porque eles não foram na casa do meu pai na época, e eu sei disso que eu perguntei. Mas eles pegaram muita gente, a sample size é grande, a amostra é muito grande. E eles descobriram... a Tamara disse que não foi na data também não, mas foi muita gente, tá? E é muito interessante que eles descobriram... tem mais uma coisa interessante sobre o DNA mitocondrial. O teu DNA mitocondrial é igual... Ele vem da tua mãe. Tá? O meu vem da minha mãe, o de todo mundo vem da mãe. O DNA mitocondrial só vem da mãe. Tá? Não é igual o DNA normal. O DNA das células. A questão é que essa pesquisa chegou à conclusão
de que todos os seres humanos que foram testados de todos quanto é canto do mundo, todos eles vêm de um ancestral comum. E é uma fêmea esse ancestral comum. Todos eles. Eva foi chamada de Em Kol Hai, mãe de toda a vida. Por que será? Inclusive, eles fizeram um documentário depois, se vocês quiserem assistir, chama The Search for Eve, A Busca por Eva. Tá? Fizeram um documentário a partir dessa pesquisa, depois vocês dão uma procurada. Por isso que a Torá chama a Eva de Em Kol Hai, mãe de toda a vida. Então, a conclusão que eu quero tomar aqui, no fim das contas, o ponto não são os detalhes. Eu trouxe os detalhes aqui, mas a ideia é que primeiro, a gente ainda tem algumas caixotas, a gente ainda tem algumas dificuldades, alguns problemas para resolver. Mas o método científico é uma maneira válida de aprender a verdade, e a Torá é um método válido de aprender a verdade. E aí, espero que a gente consiga buscar mais tudo isso. Estudem mais ciência, é legal para burro, matemática é muito legal, eu recomendo para todo mundo. Mas também vamos estudar a Torá porque vale a pena. Vale a pena aprender, vale a pena buscar. E é isso aí, por isso que eu sou apaixonado por essa paraxá. Shavuot Tov, Shabbat Shalom, né? Porque a gente não vai se ver até lá. E Bezat Hashem, semana que vem a gente volta. Obrigado para todo mundo, pela paciência, por terem aparecido e por terem aguentado até agora. Obrigado aí, pessoal.